First down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Fala rapaziada, Rafão Martins com vocês e é a primeira vez, o primeiro episódio pós-draft aqui no nosso feed. Vocês já conferiram aí que pintou o áudio da nossa última live, que foi muito maneira com o Felipe lá do On The Clock. E inclusive eu convido a vocês a participarem, né? Toda segunda e quinta-feira, 8 horas lá no nosso YouTube. Mas hoje a gente vai destrinchar ainda mais o draft aí. A gente vai fazer uma divisão também por dias aí, comentando as escolhas. Só que teremos opiniões diferentes, porque hoje eu trouxe os meus companheiros, a trinca titular hoje do Zona FA, começando por ele, Guilherme Beltrão. Tudo certo, amigo? Fala, Rafão. Fala, Barandas. Tudo bem, cara. Tudo ótimo. Eu fiquei um pouco... Podemos colocar a palavra decepcionado com o draft do Chargers, mas hoje, né, no dia que a gente tá gravando, nessa belíssima terça-feira, ou quarta-feira, eu não sei nem o dia que a gente tá gravando, mas na quarta-feira, eu vi um post do Justin Herbert com 9 anos de idade falando que sempre torceu pro Chargers. Isso confortou meu coração, então assim, meu dia melhorou bastante e o draft do Chargers nem ficou tão feio. Justo. E também aqui comigo, Bruno Barandas. Tudo certo? Tudo certo, Rafa, tudo certo. Pô, depois de um draft dele, foi um draft que me assustou, assim, nos momentos, né, ver as picks do Patriots, mas mais por ser caras que eu não tinha visto tape ainda, né, mas depois de estudo, de parar e virar a noite no dia das picks, né, assistindo o tape de todo mundo, saí confortável, saí tranquilo desse draft. A gente vai falar das escolhas e foi o que eu falei na live também, pessoal que já ouviu o áudio aí que pintou nessa semana. Eu quero que vocês busquem o último draft do Patriots, que não foi esquisito. Quando acabou, todo mundo sempre acha o draft do Patriots esquisito. Foi só mais um. Verdade. Foi só mais um. Foi só mais um. Mas é isso. Antes da gente partir para as escolhas, vamos para os recados do programa. Bom, galera, vou reforçar pra vocês o convite. youtube.com/canal Zona FA, toda segunda e quinta-feira tá tendo live 8 horas, tá sendo muito maneiro. A gente troca ideia sempre com o chat, leva alguns assuntos pra lá também. E tem o nosso Locker Room, né? O nosso grupo aí. Se você quer fazer parte da família Zona FA, tem que ingressar pelo Telegram. E o convite é pintar na live, porque só dá pra entrar no Locker pela live. Então, cola segunda e quinta no YouTube, 8 horas. Lembrando também vocês seguirem o nosso canal nas outras mídias, Instagram, Twitter, Spotify, no seu agregador favorito de podcast. Já teve conteúdo de IGTV sobre o NFL Draft lá no Instagram também, não deixa de conferir. E vou reforçar também a playlist da Draft Prep, tem no YouTube, também tem os nossos programas aqui no podcast, para você conhecer os prospectos aí que seu time selecionou. A gente fala dos principais nomes de cada grupo aí, de todas as posições, nos prospectos da classe 2020. Então é isso, partiu o primeiro bloco. Bom, a gente começa falando das escolhas aí principais, né, do evento, as escolhas do primeiro dia do draft, e eu separei mais ou menos um sistema que a gente usou na live, só que lá a gente falou só das nossas escolhas favoritas. Aqui a gente vai falar das escolhas que a gente mais gostou e de algumas escolhas que a gente achou questionável. Eu vou assumir um papel mais de meio campo aqui, passar a bola pro Barandas e pro Belt, que eu já falei bastante, já dei bastante minha opinião junto com o Felipe no último programa, então eu quero trazer novas perspectivas aqui. Então vamos começar nas escolhas favoritas e eu vou passar a bola primeiro pro Beltrão. Fala pra mim, Belt, quais são as escolhas que te chamou mais a atenção aí na primeira rodada do draft? Então, Rafão, eu separei 3 escolhas aqui, mas obviamente várias picks dessa primeira rodada foram escolhas que eu tava esperando e que, por esperar acontecer, eu sabia que iam ser boas. Por exemplo, a do Joe Burrow, que a gente não precisa ficar falando sobre isso, até do Miami escolhendo Tua Tagovailoa, foi uma escolha que, por mais que muita gente ainda achasse que o Miami não ia fazer isso, o Dolphins arriscou e eu acho que foi a decisão correta. Mas eu separei 3 escolhas, eu falei na live que a gente fez do segundo dia, e falei também no final da live do primeiro dia do draft, que a gente fez a cobertura ao vivo. São essas as 3 escolhas que eu escolhi para destacar no primeiro round. Começando com Jedrick Wills, o tackle de Alabama, indo pro Cleveland Browns na escolha número 10. Achei aqui uma ótima escolha pelo valor e pela necessidade. Foi um casamento perfeito. O Jedrick Wills, na board do Rafão, era o
melhor tackle da classe e caiu na 10ª escolha pro Cleveland Browns, que tem uma necessidade, né? Agora conseguiu suprir essa necessidade na posição de left tackle com o Jedrick Wills. Seguindo a ordem, o Jerry Jeudy, do Denver Broncos, que era um dos melhores, se não o melhor wide receiver da classe, e caiu no colo do Denver Broncos na 15ª escolha, numa classe que já era recheada de wide receivers, era difícil o Broncos errar nessa escolha, mas o Broncos teve a chance e a oportunidade de pegar um dos melhores talentos dessa classe e conseguiu escolher o Jerry Jeudy, que além disso ainda é um cara que vai complementar muito bem o corpo de recebedores desse time. Junto com o Courtland Sutton, o Jerry Jeudy é um cara que para esse sistema de ataque do Denver Broncos, ele é um cara que vai encaixar como uma luva. E também na posição de wide receiver, meu terceiro destaque é o CeeDee Lamb, que foi pro Dallas Cowboys na posição 17. CeeDee Lamb era outro cara que, junto com o Jerry Jeudy, dividia opiniões de muita gente sobre quem era o melhor wide receiver da classe. E aqui, o Cowboys tomou uma decisão que eu achei muito boa, que foi se manter firme com a sua board. O Cowboys, várias entrevistas do Jerry Jones, ele falando que o CeeDee Lamb era um cara que eles tinham lá em cima na board, que eles não faziam ideia de que ia ficar disponível na escolha 17. E o Cowboys, vendo esse talento disponível, abriu mão do Clayvon Chason, que poderia ser o edge rusher, que faria até mais sentido pensando em necessidade pro Cowboys, mas o Cowboys olhou um talento do tamanho do CeeDee Lamb e não hesitou em adicionar ao time. Eu achei essa estratégia bem interessante e gostei muito dessa escolha, porque o Cowboys agora tem talvez o melhor trio de wide receivers da NFL, um trio que compete lá em cima, né, se não for o melhor. O CeeDee Lamb é um tremendo talento, é um cara que eu gostei muito. Então essas foram as minhas 3 escolhas preferidas do draft, colocando nessa equação, né? Necessidade do time, talento do jogador. Eu acho que essas 3 aí se encaixaram perfeitamente no que eu disse. Barandas, tu tá alinhado com o Belt? Destacou os mesmos jogadores? Tem alguém que você também gostou, que o Belt não citou? Fala aí. Olha, concordo com absolutamente tudo que o Belt falou, tá? Acho que Jerry Jeudy em Denver, né, foi um fit incrível, e eu acho que assim, ao longo do dia, falando de acertos, a gente vai falar muito o nome do Denver Broncos aqui, né, mas um nome que eu quero destacar aqui, não só eu vi muita gente criticando a pick, inclusive, né? Eu sei que você compartilha do meu pensamento aí que não dá pra falar que não existe valor em pegar running back no primeiro round, mas que fit foi essa do Clyde Edwards-Helaire de LSU em Kansas City, cara? Eles adicionam provavelmente o melhor running back pegando passes nesse draft, um cara extremamente dinâmico, que funciona muito bem no sistema de jogo corrido aplicado pelo Kansas City Chiefs, né? E você dá mais uma arma com muita velocidade para lá esticar o campo de sideline a sideline, para trabalhar mismatch contra linebackers, mais uma arma dessa pro Patrick Mahomes, que já tem aquele arsenal inteiro lá de Kansas City, com Tyreek Hill, com o Travis Kelce, né? Você dá mais uma arma para um time rico desse, parece até injustiça, mas para mim esse foi o grande fit aí do primeiro round, né? Acho que o Baltimore Ravens, adicionando o Patrick Queen, é um jogador que cabe perfeitamente ali também, né? Num front tão móvel quanto do Baltimore Ravens, né, que trabalha tanto nessa versatilidade, trazer um jogador com essa energia, com essa velocidade, ainda que com essa preocupação de ser um jogador pequeno, né, que pode vir a ter dificuldade, acho que é um cara que traz um dinamismo muito grande para a defesa do Baltimore Ravens. E, no geral, eu concordo com tudo que o Belt falou, acho que foram picks que fizeram muito sentido, né? O CeeDee Lamb dá mais uma arma aí pro Dak Prescott, tornando, como ele falou, um dos melhores corpos de wide receiver, dos melhores corpos de wide receiver da NFL, né? E por fim, eu queria levantar também o César Ruiz em New Orleans, né? Por mais que não fosse um need necessário... Não, juro que não tô falando pra sacanear. Eu sei, é que eu tô rindo porque é inevitável. Essa equipe não presta, eu tenho ciência disso. Ó, já tive a minha cota de gastar o Rafão lá na live. Hoje é justo. Hoje é no amor. Hoje é no amor. Hoje é no amor. Hoje é uma análise sincera. E por mais que não fosse um need grande do New Orleans, né? Você traz um OL de grande qualidade ali, que pode jogar em qualquer uma das 3 posições do interior, protegendo o Drew Brees nessa reta final e sendo uma âncora sólida ali para o futuro da sua franquia, né? Seja com James Winston, que tá chegando agora, seja com o próximo QB que você vai buscar via draft, né? Eu acho que foi um jogador muito dominante, né, que cai num lugar com uma cultura vencedora e tem tudo pra dar certo. Enfim, vocês falaram bastante de alguns nomes aí que a gente falou na live. Todo mundo sabe que eu gostava demais do Jedrick Wills, era o meu jogador número 3, né, na board lá, no top 50. A gente abriu a live com o Jedrick Wills aparecendo nos melhores disponíveis.
O César Ruiz que vai reforçar aí a linha ofensiva do Saints, né? A torcida do Saints não gostou muito porque foram 2 centers aí com top pick back-to-back, por mais que o Ruiz e o McCoy tenham experiência em guarda aí jogando no nível universitário. Mas eu tô decepcionado com vocês, eu preciso ser sincero, que eu tô decepcionado com vocês. Ih, rapaz. Porque o Minnesota Vikings aí, você pode tocar sirene à vontade, ô Guilherme Della Coleta? Eu sabia. Pode tocar sirene. Porque, meu irmão, o Vikings conseguiu fazer trade down. Aí o Vikings precisando de cornerback, fez trade down, saiu o AJ Terrell, saiu o Damon Arnett, o menino Spielman teve big balls pra ir lá pra 31, meu irmão, na 30 saiu o corner ainda, e foi o Ibignogany, de Auburn. E a gente pega Jeff Gladney na 31, então assim, falar de valor com a movimentação do trade down e ainda pegar o Jeff Gladney, que vai ser titular, toca sirene, faz o que você quiser, mas foi uma puta escolha aqui do Minnesota Vikings. E eu queria ressaltar também o que o Barandas falou, que hoje existe essa porra desse... Eu já falei no Twitter que eu odeio o discurso preguiçoso, né? Vai criticar o Clyde Edwards-Helaire na 32, nesse ataque do Chiefs. Meu irmão... Sabe o que o Chiefs tá falando com essa escolha aqui, do Clyde Edwards-Helaire? Ele tá falando, olha só, eu tenho o Travis Kelce, eu tenho o Tyreek Hill, eu tenho o Sammy Watkins, eu tenho o Pat Mahomes, que é um dos melhores quarterbacks da liga, eu tenho uma das melhores staffs ofensivas da liga, e agora você vai ter que pegar uma porra do running back que talvez chegue na NFL sendo um dos melhores corredores de rota da liga, beleza? Então faz o seguinte, marca mais ponto que eu. Drop the mic, boom! É isso que eles estão falando, pro resto da NFL. E é justamente o que o Broncos tá tentando responder. Assim, o Broncos tá anos atrás, né, por diversos outros fatores, mas o draft do Broncos realmente passou a mesma mensagem. Mas aí você vai criticar essa escolha do Chiefs? Meu irmão, cada um que critica essa escolha do Chiefs tem que fazer o dever de casa e falar como é que vai marcar esse ataque agora. Só isso. Não faz sentido. Porque outra dimensão, falou, cara. É muito preguiçoso dizer que não se drafta jogador running back na primeira rodada. Não se investe pique alta no running back. Pelo amor de Deus, se você precisa de um running back, vai desequilibrar o jogo a seu favor, por que não investir numa pique alta nele? Sabe, esse discurso não entra na minha cabeça. E ainda tem o Damian Williams lá também, que vai ser um grande complemento, um cara também muito versátil. Pelo amor de Deus, esse ataque do Chiefs, mano. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Vocês estão preocupados, imagina eu. Ponto final. É isso. Então, vamos para a segunda parte do primeiro bloco, que é falar sobre escolhas questionáveis. Eu já hateei pra caramba que o Tennessee Titans escolheu o Isaiah Wilson, porque eu avisei semanas antes que eu ia fazer isso. Quem escolhesse o Isaiah Wilson ia falar merda, então cumpro com a minha palavra, porque, com todo respeito, é um cara que tem diversas limitações, não se move bem, não se move com equilíbrio pra tu pegar na primeira rodada, Tennessee Titans. Só porque perdeu o Jack Conklin, não faz sentido. Mas vou passar a bola pra vocês e vou inverter a ordem e vou começar pelo Barandas. Fala pra mim, Barandas, qual foi a escolha da primeira rodada aí que tu torceu o nariz? Olha, cara, tem picks aqui que eu não gostei, mas que é longe de dizer que alguém era um jogador ruim, que não podia ser draftado, que, né, ainda mais porque tá falando de jogadores que saíram no topo do primeiro round. Mas assim, eu não consigo aceitar Andrew Thomas como o primeiro tackle off the board, tá ligado? Tipo, não faz sentido. Numa classe que você tinha o Jedrick Wills completamente pronto, um jogador com uma capacidade de jogar dos dois lados, um jogador que tem uma flexibilidade de quadril que não tinha igual nessa classe, um jogador malvado, que é um jogador de impacto no jogo corrido, no jogo aéreo, você levar o Andrew Thomas, né, tipo, na primeira, beleza, é um cara refinado no pass pro dele, mas e o resto do impacto que ele tem pra causar no jogo, sabe? Não tô dizendo que não era um jogador de primeiro round, não tô dizendo nada disso, mas era o meu tackle 4 da classe, né? Ele não tinha nem o que fazia brilhar meus olhos no Jedrick Wills, nem o puta teto que o Mekhi Becton oferece, entendeu? Outra pick que também ainda um pouco alto aí, mas que não desceu muito bem pra mim foi Henry Ruggs, no Las Vegas Raiders, né, agora finalmente Las Vegas Raiders, que eles abrem mão de pegar Jerry Jeudy, eles abrem mão de pegar CeeDee Lamb para adicionar Henry Ruggs, né, e aí eles vão agora ver Jerry Jeudy na divisão deles 2 vezes por ano. Eu acho que é uma pick aí que o Oakland Raiders vai se arrepender, né? O Ruggs obviamente é um jogador muito dinâmico, é um jogador que produz muito bem com a bola nas mãos, né, mas a gente vê aí o Raiders falando-se muito do Raiders procurar
uma deep threat, né? E não é o caso do Henry Ruggs. Apesar de um cara muito rápido, foi um cara que pegou pouquíssimas bolas de mais de 20 jardas viajando no ar. Um cara que não cria essa separação esperada, né? Verticalmente. É um cara que trabalha muito com a bola nas mãos, trabalha muito no espaço. E eu acho que isso é um risco a se correr, né, quando você está pegando um jogador no primeiro round, porque pode ser que a produção dele seja muito limitada a tipo de jogadas que você tem que manufaturar o toque para ele, né? Não estou comparando ele diretamente, né, com o Tavon Austin, mas foi um problema que a gente viu o Tavon Austin sofrer na NFL. Muito produtivo com a bola nas mãos, mas os espaços agora são muito reduzidos. E a gente também fala de um Henry Ruggs que trabalhava num ataque onde o foco principal das defesas estava no Jerry Jeudy, né? E agora vai se esperar que ele produza, de repente tentar emular o Tyreek Hill ali naquele ataque do Raiders. Então, assim, foi uma pick para mim questionável, né? Sendo o primeiro wide receiver a sair do board. E por fim, eu acho que o Jordan Brooks foi a pick que nebulou aí a cabeça de todo mundo, né? O Seahawks sempre surpreendendo no primeiro round, né? Tem esse elemento aí, mas foi uma pick que, assim, sinceramente, Seattle tem um corpo de linebacker bem destacado, né? Podia cobrir outras deficiências aí do seu time e foi atrás do Jordan Brooks, que é um cara que eu mesmo tinha um pouco mais baixo, né, no meu board, e não tinha o valor para estar ali e também não tinha a necessidade no elenco, então foi uma pick que para mim não fez sentido. É verdade. Eu vou aprofundar um pouquinho mais só no caso do Henry Ruggs, cara. Porque assim, o Derek Carr sempre foi um cara que ele não estica o campo com tanta facilidade, né? Ele às vezes fica pragmático demais e atacando demais as primeiras leituras ali na progressão. E aí você pega um cara pra esticar o campo, só que você não tem um wide receiver 1. Você não, o Henry Ruggs, ele chega pra ser o go-to guy praticamente, porque quem tem lá? Quem tem no Raiders? Eu abri o depth chart aqui pra falar os nomes pra você. Tem Zay Jones, Terrell Williams, Nelson Agholor, Hunter Renfrow, tudo bem, é um bom slotzinho ali, dá pra jogar agora. Henry Ruggs vai ser o go-to guy do Derek Carr? É isso que você tá falando pra mim? Eu acho que o Henry Ruggs, ele tinha seu espaço na NFL e ele era um cara primeira rodada. Mas agora, tu pegar pra ser o go-to guy do Derek fucking Carr? Porra, John Gruden. Me ajuda, John Gruden, me ajuda. Belt, alguma aí que o Barandas esqueceu de mencionar ou você tá alinhado aí com o discurso dele? Não, eu tô alinhado com o que ele falou. Eu tinha separado dessas do que o Barandas falou. A gente combinou no Jordan Brooks. É o único que eu anotei aqui. Eu tenho outras pra falar. Eu acho que eu adorei a gente ter colocado questionável, né? Porque eu odeio quem fala que odiou a escolha antes do cara ter jogado. É Sim. muito difícil você conseguir falar que odiou uma escolha sem ter visto o cara jogar um snap na NFL. Então eu achei essa escolha de palavra muito boa. E por dizerem escolha de palavra, eu acho que a escolha mais questionável da primeira rodada se chama Jordan Love no Green Bay Packers. Eu digo isso por quê? Porque o Packers, na minha visão, eu tentando pensar como se eu fosse o GM do Green Bay Packers, o Packers precisa vencer agora, né? O Packers tem o Aaron Rodgers com 36 anos, o próprio Barandas falou na live, a gente comentando isso durante a live do draft, falando que o Aaron Rodgers realmente já não é mais o mesmo, que ele tá vendo um certo declínio e tudo mais. Eu concordo com tudo isso, mas ele ainda é o Aaron Rodgers, ele tem 36 anos e ele é um dos melhores quarterbacks da NFL, sem dúvidas. E você tem ele no seu time, você precisa dar peças a ele para ele vencer jogos, pro Packers ser competitivo. Isso sempre cerceou o Packers. O Packers sempre precisou do Aaron Rodgers com peças e um time organizado para ser competitivo. Seja antes quando o Packers tinha uma defesa furada e um ataque bom, agora talvez uma defesa um pouco mais estruturada e um ataque com deficiências, mas o Packers precisa dar ferramentas pro Aaron Rodgers ganhar jogos e ganhar títulos. Quando você escolhe o Jordan Love, você além de não fortalecer o ataque e consequentemente o Aaron Rodgers, você passa uma mensagem que é completamente estranha para mim, que é, eu tô pensando no agora ou eu estou pensando no futuro? E se eu estiver pensando no futuro, o que eu vou fazer com o Aaron Rodgers? Qual é o meu objetivo com ele? Eu vou querer que ele se vire com o que ele tem? Eu tô negligenciando o meu quarterback? Então eu achei essa escolha bem questionável. Eu acho que, como eu falei anteriormente, né, no início do raciocínio, se a gente for colocar como questionável a escolha, eu acho que a maior delas é o Jordan Love, na minha opinião. Óbvio que isso tudo, como eu disse anteriormente também, isso tudo pode virar contra mim se o Jordan Love realmente, como ele tem um upside muito grande, se ele realmente comprovar esse
upside e se tornar o franchise quarterback do Packers para os próximos anos. A gente pode olhar para trás e falar, caramba, o Packers foi muito corajoso em puxar o gatilho do Jordan Love naquela altura onde quase todo mundo foi contra. Óbvio que isso pode acontecer. Eu só não vejo que eu só não faria essa estratégia, não usaria essa estratégia que o Packers usou de apostar no primeiro round num quarterback tendo o Aaron Rodgers no elenco. E mais pra frente a gente pode até falar depois com mais detalhes, mas o Packers também não escolheu nenhum wide receiver numa classe que tinha todos os wide receivers do mundo para ser escolhidos. E o Packers precisava de wide receiver. Então, assim, eu acho que foi uma escolha um pouco questionável. O futuro vai dizer quem tem razão, mas no momento eu achei estranha. Outra escolha que eu achei questionável, e o Baranda já fica rindo da minha cara, ele tem toda a razão, foi a do Kenneth Murray pelo Chargers. Mais uma vez, eu não tô questionando o talento do jogador. O Kenneth Murray é um cara que tem o potencial de ser o titular do Chargers pelos próximos, 10 anos, é um cara que já chega pra ser o titular imediatamente, é um cara que é super explosivo, precisa corrigir, precisa desenvolver a questão da cobertura de passe, como a gente falou inúmeras vezes, mas é um cara que tem potencial pra chegar lá. Eu só questiono o valor que o Chargers deu pra escolher o Kenneth Murray, porque assim, o Chargers abriu mão das escolhas de segunda e terceira rodada, escolhas que o Chargers não é um time que tem poucos buracos, que precisa reforçar poucos setores. O Chargers tem necessidades urgentes em várias partes do seu campo, né, várias partes da sua defesa, do seu ataque. Eu não achei legal, não achei inteligente da parte do Chargers abrir mão de capital de draft de duas rodadas importantíssimas, que são a segunda e a terceira, para escolher um linebacker na primeira rodada. Então eu achei pelo valor, não pelo jogador, uma escolha questionável também. E, para fechar, eu vou com uma duplinha de corners, que eu achei dois reachzinhos, que uma foi o Damon Arnett do Raiders, achei ele um reach, eu tinha ele como corner bem mais abaixo do que ele saiu. O próprio corner que o Vikings pegou, o Gladney, é um cara que, na minha opinião, era muito melhor, um valor melhor do que o Damon Arnett naquela escolha. E o A.J. Terrell do Falcons também, mas eu entendo o Falcons um pouco mais, porque a necessidade do Falcons era maior. Só que também, em contrapartida, o Falcons estava numa escolha acima. Então fica aquela questão de por que o Falcons fez isso. Então essas foram as minhas escolhas questionáveis da primeira rodada. Disparado na frente de Jordan Love, e essas três muito pelo valor, uma pelo valor pago, né, para ser escolhido, que foi o Kenneth Murray, e as outras duas pelo valor que eu tinha do atleta avaliado. O Falcons é o segundo ano consecutivo que faz um draft bem questionável. Assim, ano passado fez um trade-up pelo Caleb McGarry, que ninguém também tinha feito uma boa avaliação. Muito bem lembrado, Rafa. O Jordan Love ainda foi um trade-up. É verdade. Mas assim, a gente entende que provavelmente devia ter uma oferta ali pingando pra alguém pegar o Jordan Love na frente do Packers. Eles estavam confiando muito. Mas é estranho porque o Packers subiu na frente de dois times que tinham quarterbacks completamente estabilizados na posição. Então, assim, ficou estranho, mas o tempo vai ser o senhor da razão, como sempre. Exatamente, né? Eu consigo entender, e a própria torcida do Packers ficou bem chateada com a escolha, porque foi no próprio discurso que eu fiz quando a gente estava fazendo a preparação do draft, que o Green Bay Packers, eles conseguiram desenvolver muito bem a defesa, que era um ponto fraco da franquia, né, do time. Então o Mike Pettin chegou ano passado o Zedarius Smith e Preston Smith, eles investiram pesado ali na secundária, tem o Jair Alexander, enfim, eles conseguiram dar uma reformada e a defesa ajudou. O problema é que o ataque já não estava produzindo como antes, e é porque o Aaron Rodgers, ele carregava o time sozinho. O Aaron Rodgers, ele teve uns 2 anos que ele era o Packers. Você podia colocar a trinca de wide receiver, podia ser Rafão, Belt e Barandas, que o Aaron Rodgers ia ganhar. Ele tava carregando aquele time. Mas o que a gente viu ele não está mais conseguindo sozinho vencer. Então, o Packers conseguiu uma boa defesa, conseguiu inclusive melhorar bastante o jogo terrestre. O Aaron Jones tem jogado muito bem pelo Packers. Talvez seja um dos melhores jogadores ofensivos assim do time. Vai ser Aaron Jones ali, entendeu? E aí você tem uma oportunidade de adicionar armas para Aaron Rodgers para saber até onde o LaFleur, que eu repito, ainda não se provou na NFL, até onde o LaFleur pode levar esse ataque. E aí, na escolha premium, ele escolhe um quarterback, ele escolhe Jordan Love. Isso não vai ajudar o time agora. E é a primeira rodada, gente. Se for segunda rodada, igual o Eagles fez, você questiona, torce o nariz, mas você fala, porra, de repente eles viram valor demais ali, tá ligado? É alto pra caramba a segunda rodada, mas... Mas assim, a gente pode pensar também, né, que ao invés de estender a janela do Packers
por mais alguns 3, 4 anos para o Aaron Rodgers, se essa pique acerta, você aumenta a janela do Packers para mais 15 anos, né? E a gente está falando aí, como já foi dito, de um Aaron Rodgers que está se mostrando sim em decadência, de um Aaron Rodgers que teve problemas com o técnico anterior, não parece uma das melhores relações com o LaFleur, né? E aí você acha um QB com grande upside, né? Muitas red flags, mas grande upside. E você pode dar ele a oportunidade de estar 1, 2 anos se desenvolvendo na liga como um backup sem pressa. E aí, no seu terceiro ano, você vê esse cara vindo como starter, que é justamente quando o Aaron Rodgers fica com uma figura de cap mais fácil de ser trocado, de ser cortado, sabe? Você está falando de uma franquia que acertou 3 QBs em sequência, né? E isso é algo também muito difícil de você ver, e algo que você, com certeza, tornaria a avaliação desse draft, de repente, de ruim para um draft incrível. Não, entendeu? isso é... Assim, eu sempre falo, o tiro do quarterback, ele pode definir o seu draft. Se você acerta o quarterback, eu não quero saber mais nada do que você fez. Perfeito. E a parada do Packers é bom eles acertarem esse quarterback. Porque o resto também não disse muita coisa pra mim, não. Então é muito bom eles acertarem esse quarterback. O draft do Packers, no geral, foi sim questionável. Né? Assim, e você vê o Jordan Love num formato de QB que o Packers gosta, né? Tipo, desde o Brett Favre pro Aaron Rodgers, caras que têm mobilidade, que conseguem estar indo de um lado pro outro, com um braço muito forte, até trabalhar toda a extensão do campo. O próprio sistema do LaFleur, né? Que a gente tava falando no Locker também, sobre o LaFleur, que veio da coaching tree ali, já trabalhou com o McVay, já trabalhou com o Kyle Shanahan, o sistema que vem lá atrás de Gary Kubiak, que trabalhou para Mike Shanahan. Então, colocar a linha bastante em movimento, você usar bastante bootleg, colocar o seu quarterback em espaço, e é importante ele também ser um fator com as pernas, que isso adiciona mais uma dinâmica no seu time. Eu entendo o fit, o encaixe. O problema é que você acabou de estender o Aaron Rodgers. Você tem 3 anos pagando uma grana pesada pro Aaron Rodgers. E você não vai dar a chance de escolher o primeiro tiro que você tem no draft. É um substituto dele? Não, e você tinha necessidades muito latentes Porra, com posições, com jogadores. Tu lembra o stat que saiu aí do Aaron Rodgers, que passou um touchdown, sei lá, pra first rounder? Não, detalhe, esse touchdown foi ano passado pro Mercedes Lewis. Porra, mano. Então, assim... Absurdo, assim... É o que eu falo, de novo, o Beltrão ressaltou, e é importante, eu não coloquei melhores e piores, eu coloquei as escolhas que mais gostamos e as escolhas mais questionáveis. Eu estou questionando bastante, mas se o Jordan Love se prova como o futuro quarterback titular do Packers, valeu o draft. Eu não quero saber de J.J. Dillon e várias coisas aí que eles fizeram que eu também discordei bastante. Mas é isso. Bora pro segundo bloco então, bora falar um pouquinho sobre segunda e terceira rodada. Bom, vamos lá. Vou de novo começar pelo Baranda, já que o Belt começou com as melhores escolhas da primeira rodada. Então, fala pra mim, o Barandas, quais escolhas chamaram a atenção aí? Solta uns 2, 3 nomes na segunda e na terceira rodada que você gostou bastante do valor. Cara, então, eu gostei muito, né, do valor que o Cleveland Browns conseguiu pegando o Grant Delpit na 44. Né? É um jogador que tinha suas red flags e por isso ele caiu do primeiro round. Né? É um jogador que teve dificuldades para taclear, mas é um cara que tem uma velocidade sideline a sideline muito grande, faz muito bem esse trabalho de center fielder ali de free safety. Né? E é um jogador que foi caindo, e o Cleveland Browns, que ultimamente tem conseguido grandes valores assim, né, ao longo do draft, conseguiu o Grant Delpit de LSU ali na 44. Gostei muito também do Denzel Mims na 59. Acho que foi uma boa escolha para o Jets, mas não acho que de repente foi uma boa fit para o Denzel Mims, né? É um cara que chega numa situação de um QB que ainda não terminou seu desenvolvimento, né? Sim um cara que já demonstrou competência, mas que ainda está se acostumando a alguns looks da NFL, algumas rotações de cobertura que tem confundido bastante ele. Uma situação de linha ofensiva ainda questionável também. Buscaram com o Mekhi Becton aí, né? Mas ainda assim, trazer um jogador do potencial do Denzel Mims, que chegou a ser cotado como um reach possível aí no final do primeiro round, né? Pegar ele no final do segundo foi um valor bem maneiro por parte do New York Jets, né? Um cara que tinha talvez o maior
maior atleticismo da classe de wide receiver, né? E uma classe de wide receiver que tinha muita qualidade, né? Então, assim, gostei muito dessa pick. E, por fim, assim, vocês já foram clubistas no primeiro round, eu tenho que ser clubista agora no dia 2, né? A segunda pick do Patriots no segundo round, o Josh Uke de Michigan, e o Anthony Jennings de Alabama no terceiro round, para mim foram fits perfeitos pro Patriots, que trabalha numa defesa extremamente versátil, extremamente atlética e imprevisível, com peças alinhando em lugares diferentes, né? O Josh Uke, um pouco mais de desenvolvimento aí, tem que botar um peso, mas já traz um dinamismo muito grande, trazendo pressão por fora, trazendo pressão por dentro, mostrou flashes de atleticismo muito bizarros em marcação pessoal, acompanhando, por exemplo, o KJ Hamler, né, lá de Penn State, que agora está no Broncos, ao longo do campo inteiro, sem perder a marcação, né? Então, assim, gostei muito do Patriots indo atrás do front seven no segundo e terceiro round, né? O Anthony Jennings como um cara pronto para parar a corrida, muito físico, teve 12 passes defletados aí, 8 sacks nessa última temporada, além de trazer o ponto forte dele, que é setar o edge, engargalar as corridas para dentro, como fazia muito Kyle Van Noy, que o Patriots perdeu nessa free agency, né? Então, gostei muito do dia 2 do Patriots, né? Não vou entrar aqui no ponto do Kyle Duggar, que foi uma pick que eu gostei, mas quem quiser ouvir sobre o Kyle Duggar do Your Job, a gente fez um programa falando bastante sobre ele, né? Mas essas são as picks que eu destaco aí no segundo dia, cara. As duas do Patriots no front seven, Denzel Mims e o Grant Delpit lá em Cleveland. Cara, o Denzel Mims eu achei um bom valor aqui, eu só fiquei com pena de ele cair na mão do Adam Gase mesmo, assim. Cair nesse ataque... Exato, foi o que eu falei, bom valor pro Jets, péssima fit pro Mims. Cara, cair nesse ataque do Jets completamente disfuncional na mão do Adam Gase, o Denzel Mims tem muito potencial, mas talvez fique no potencial. Torço pra que não, mas talvez essa seja a realidade. E eu sei que o Gui já estourou essa sirene aí com o seu discurso do Patriots. Eu entendo, eu gosto do atleticismo do Duggar, eu entendo o upside do Uke, por mais que ele tenha um problema do tamanho dele pra posição que ele joga, mas ele é um cara que mostrou algumas técnicas que eu falei que são avançadas pra pass rusher, eu falei como ele consegue afetar no speed rush e às vezes fazer a transição de speed to power, que é quando você tenta atacar o quadril externo do tackle para ele ganhar profundidade, e aí com a sua velocidade ele vai perder o equilíbrio, que ele vai se preocupar demais, pode fazer passadas mais longas do que deveria, pode virar o quadril, e aí nesse desequilíbrio do tackle você fazer a transferência pro bull rush e conseguir afetar o quarterback dessa forma. É um movimento que já é um pouco mais avançado e que eu vi o Uke fazendo, mas assim, eu acho que o Uke tem muito problema, muito. Além de ter jogado só um ano praticamente produzindo em Michigan como titular, então eu só achei que saiu cedo. Assim como o Anthony Jennings. Um baita fit pra ele e Patriots também, assim. Porque eu acho que o Anthony Jennings, ele pode jogar ali de edge linebacker e setar, porque ele não é um pass rusher. O problema do Jennings é esse também. Ele não é um pass rusher, mas ele jogava de defensive end, e você vai ter um defensive end que não afeta muito no pass rush. Tem um cara assim, o Willicks, caiu lá pra 7ª rodada. O Jennings, ele saiu aqui na 3ª rodada. Eu esperava ele saindo na 5ª rodada. Se você gostava muito na 4ª rodada, ele saiu... Mas eu não vejo muito o Jennings jogando como DE na defesa do Patriots, não. Cara. Eu vejo ele jogando em pé. É uma função bem realmente semelhante à do Kyle Van Noy, outside linebacker na 34, né? É o que eu falei, assim, ainda bem que ele caiu no Patriots, porque no Patriots, de repente, ele realmente vai ser útil. Eu não sei se em outro time ele poderia fazer esse sentido. Mesmo assim, acho que foi alto. É um cara de 4ª, 5ª rodada, mas eu entendo que o Patriots viu nele um potencial de um cara starter, ele pegou na 3ª rodada, de novo. São modelos de jogadores, e eu nunca vou achar que eu sei mais do que o Belichick de nada, assim, de futebol americano. Beltinho, fala pra mim então as escolhas que você mais gostou. Então, o Baranda já tocou no ponto do Denzel Mims, então não preciso falar, mas eu separei ele aqui também. Mas eu vou aproveitar que ele tá falando do Jets e eu vou querer dizer que o Jets fez uma classe que eu gostei bastante. E outra escolha que eu gostei muito, eu falei na live também, foi do Ashton Davis, o safety que o Jets escolheu na 3ª rodada. Ele foi um cara que eu descobri através do Brett Coleman, que é aquele cara que, enfim, é um youtuber que fala sobre a NFL, um cara que a gente gosta muito. E ele me abriu os olhos pro Ashton Davis, é um cara que
apareceu pra mim no final do processo do draft. Fui dar uma olhada nele e gostei muito do que eu vi. É um cara que é um safety playmaker, inclusive um jogo que a gente pode destacar dele foi contra a Oregon, justamente contra o meu querido Justin Herbert. Ele fez miséria com o Justin Herbert naquele jogo, tava em todos os lados do campo. É um cara que pode agregar muito valor pro Jets, fazer uma boa parceria ali com o Jamal Adams. Ele é um cara que é um complemento pelas características dele, é um complemento bem legal pro Jamal Adams, ali na posição de safety. Então eu gostei dessa escolha do Jets. Um pouquinho mais em cima, eu gostei muito da escolha, também falando de safeties, eu gostei muito da escolha do Xavier McKinney pro Giants. Acho que é um jogador que tem muito a acrescentar ali, no valor que foi pego, então achei ótimo. Era o melhor safety da minha avaliação nessa classe. O Giants pegou na segunda rodada, depois de ter cuidado da linha ofensiva, olhou para a secundária, que também estava precisando de ajuda, e adicionou um cara que pode ser meio que um canivete suíço nessa defesa, fazendo várias funções. Outro cara que eu achei muito boa escolha foi o Josh Jones, pro Arizona Cardinals, o tackle. O Cardinals precisava desse cara para fornecer também um pouco de rotatividade na posição, e é um cara que caiu no draft pelo valor, foi uma baita de uma escolha. O AJ Epenesa no Bills também pelo valor e pelo talento, tinha gente que colocava ele na primeira rodada e não era nenhum absurdo imaginar ele na primeira rodada. Caiu no Buffalo Bills, e naquela defesa do Bills, onde tem muito talento, ele é um cara que pode ser um destaque e aparecer rápido na NFL, né? Pode ser um cara que se destaque logo, porque tem muita gente boa do lado. E por último, teve um cara que eu gostei também, que também é de um time que eu já citei aqui, que é do Dallas Cowboys, que é o Neville Gallimore, que foi na terceira rodada que o Cowboys pegou ele. Era um cara que a gente colocando na primeira rodada pra sair. Então, pelo valor, o Cowboys adicionou jogadores veteranos na posição na free agency, né? O George McCoy e o Dontari Poe foram pro Dallas Cowboys na posição. Então, você tem um cara ali pra desenvolver e pegar alguns snaps logo na primeira temporada, depois assumir a titularidade. Eu achei essa escolha excelente, e o Cowboys precisa de reforçar o interior da sua linha defensiva. Então, essas foram as minhas escolhas de destaque do segundo e terceiro dia. O Cowboys conseguiu o valor na terceira rodada, assim como conseguiu na primeira rodada, e é um bom trabalho, né? Quando você consegue dois jogadores que estavam projetados tão acima da sua escolha. Eu também gosto do Neville Gallimore. O próprio Josh Jones, eu acho que a maioria das pessoas, as pessoas ouviram falar mais mal do que bem dele, mas é porque estavam levantando muito ele. Agora, na terceira rodada, um grande valor aqui pro Arizona Cardinals, que escolheu o Isaiah Simmons lá em cima, mas todo mundo sabia que o offensive tackle era uma necessidade, então garantiu o Josh Jones na terceira rodada. Foi sim uma bela escolha. É um cara que pra mim tem potencial de ser titular, não nesse momento, mas eu acredito que tenha. E eu só vou fechar essa sessão aqui falando... Posso trazer mais um nome, Rafa? Claro. Eu tinha marcado aqui, esqueci de falar. Fala aí. A gente falou aí do Josh Jones, que eu concordo, foi um baita estilo ali, né? Gostei muito da pique, eu não tava entendendo ele caindo atrás de nomes como Isaiah Wilson, por exemplo, e o Austin Jackson lá em cima. Mas ainda falando de linha ofensiva, né? E ter que destacar o time que para mim fez o melhor draft do final de semana, né? Na terceira rodada, o Denver Broncos pegando o jogador com a maior força nominal do draft, em Lloyd Cushenberry III. Eu achei um baita estilo aí. O Broncos que trouxe velocidade com o Jerry Jeudy, com o KJ Hamler lá no segundo round também, agora traz para suprir problemas da sua linha ofensiva, né? O Cushenberry tinha alguns problemas ali de mobilidade, mas um cara grande, um cara que joga o seu corpo, né? Que consegue impor o peso, mover pessoas. E eu acho que a primeira coisa que a gente busca, né, quando a gente está tratando de OL, é alguém que mova pessoas, né, e que seja difícil de ser movido. E isso o Cushenberry com certeza traz, né? E foi uma pick que eu estava esperando sair ali ao longo do segundo round, né? E o Broncos conseguiu o valor aí, pegando ele aí na metade do terceiro round. Achei uma baita pick do Denver Broncos, que mais uma vez zerou o draft esse final de semana. Um bom valor. É um cara que eu também acho que vai ser titular aí em Denver, e a gente vê as três primeiras escolhas aí do Denver sendo caras que certamente vão ganhar rap no first team. Fala pra mim. Eu só queria rebater a afirmação do Bruno Barandas com melhor força nominal, porque Donovan Peoples-Jones é o melhor. Bom, justo. Não vou discutir. Temos alguns candidatos aí pra essa vaga. A gente pode fazer um bloco só disso depois. Mas eu, de novo, vou reforçar que eu não queria deixar passar em branco um nome que eu levantei no processo pré-draft, que é o Alex Highsmith, o edge defender lá de Charlotte. E aí todo mundo falou, caramba, Highsmith número 5?
High praise! Que coisa! Meu Deus! E aí a gente tá vendo o Highsmith saindo na frente de outros edge rushers que a galera tava levantando, inclusive, na terceira rodada pro Pittsburgh Steelers. Eu vou te falar que eu acho que esse cara vai jogar bola lá, hein? Então fica de olho no meu menino, porque quando a gente tem esse estalo, a gente tem que bancar. E eu tive o estalo com o Alex Highsmith, ele saiu mais alto do que a maioria das pessoas pensaria que ele iria sair. Final de terceira rodada pro Steelers, fica de olho no cara, porque eu tô com a impressão que ele vai afetar bastante o time adversário com essa equipe dos Steelers. Ele saiu mais alto porque ele é Highsmith. Nossa senhora. Perdão. Senhora, meu Deus. Olha só, eu achei que você ia falar do Anthony Winfield Jr., Rafão. Senti falta dele. O Anthony Winfield Jr. vai ter conteúdo no IGTV sobre ele. Por isso que eu não tô soltando tanto spoiler assim. Perfeito. Então se liga no Instagram, você que tá ouvindo aqui, se liga no Instagram que vai rolar Anthony Winfield Jr. por lá. Vamos para as escolhas mais questionáveis então, e aí eu vou inverter, como eu fiz na última vez, eu começo com o Beltrão. Quais são as escolhas aqui que você coçou a cabeça quando saiu, Belt? Cara, se for usar esse mesmo argumento que eu falei lá na análise das escolhas questionáveis da primeira rodada, o Jalen Hurts no Eagles me fez ficar bastante... com bastante dúvidas, assim. Eu fiquei encafifado, podemos usar essa palavra, porque, assim, é mais ou menos... Não é a mesma situação, é mais ou menos parecido com o que o Packers fez com o Jordan Love. Tem algumas diferenças, e essas diferenças separam bastante as situações, mas tem coisas que dá para você comparar. Por exemplo, você tem um cara que está definido na posição de titular de quarterback, que é o Carson Wentz, e esse cara é o titular do Eagles, e acho que ninguém questiona isso. O Eagles talvez tenha feito essa decisão de escolher o Jalen Hurts baseado também no upside que ele pode oferecer, que ele traz com ele, e também pelo fato de o Carson Wentz ser um cara que se machuca bastante e o Eagles precisa de um certo plano de seguro ali para ter um backup com potencial de titular na posição. Mas eu acho que, enfim, não sei nem se pro Jalen Hurts é a melhor possibilidade da carreira dele, porque isso meio que ele vai ficar sempre, se o Carson Wentz não se machucar mais, ele teoricamente vai ficar sempre na sombra do Carson Wentz, e é isso. Então, assim, eu achei uma escolha questionável do Eagles, mas é uma escolha questionável no sentido de também ter me despertado várias dúvidas, obviamente, mas também eu tô muito curioso para ver como é que o Eagles vai usar o Jalen Hurts. Se é que vai usar de uma maneira diferente, se vai colocar em algumas situações em campo, se vai fazer meio que parecido, entre aspas, com o que o Taysom Hill faz em Nova Orleans. Eu quero muito ver o que o Eagles preparou e preparará pro Jalen Hurts, mas essa escolha me deixou com uma pulga atrás da orelha e coçando a cabeça. Outra escolha que me deixou também com um certo receio, essa mais na questão crítica, né? Foi o Cole Kmet no Chicago Bears. Aí eu justifico essa escolha porque eu achei que o valor foi ruim ali naquela posição, e não só pela altura do draft, né, que foi nas 49, se eu não estou enganado, mas também porque foi a primeira escolha do Chicago Bears na... 43, pior ainda. E foi a primeira escolha do Bears naquele draft. O Bears estreou no draft pegando um tight end, uma posição que não é uma posição premium, mas que se fosse uma necessidade urgente a gente entenderia perfeitamente. Mas a classe de tight end desse ano não era uma classe que, para mim, justificaria uma escolha top 50 no draft. E além disso, o Bears já tinha adicionado o Jimmy Graham, que o Rafão falou muito bem, que eu não sei como o nego paga o Jimmy Graham hoje em dia, ainda o valor que ele tá recebendo no Chicago, que foi realmente um overpay. E aí você pega o Cole Kmet, ou seja, eu fiquei assim, eu queria entender qual foi o raciocínio que o Bears utilizou pro Cole Kmet ser escolhido ali. Volto a dizer, ele é um cara que pode agregar nesse time, é um cara que tem tudo para ser com potencial, né, de ser talvez o tight end titular desse time do Bears. Ele é um cara que ajuda no jogo aéreo e talvez só isso, mas eu fiquei interessado, quer dizer, eu fiquei meio assim, eu fiquei relutante em elogiar essa escolha por causa disso. Eu não acho que o Bears deveria estrear no draft pegando uma posição que não era uma necessidade imediata, quando você tinha outras funções, outras posições, outros buracos no time para suprir. Então eu não gostei dessa escolha do Cole Kmet, e esses são meus dois destaques. O Jalen Hurts pela dúvida que me gerou, né, e acredito que muita gente também tem essa dúvida de como vai ser o Jalen Hurts no Eagles, e o Cole Kmet, porque eu não achei o valor e a altura do draft necessários para fazer essa escolha. O Jalen Hurts certamente é uma escolha questionável. Acho que todo mundo sabe o lado negativo, que foi ser tão agressivo com o capital de draft em uma posição que não vai impactar o seu time agora, né?
Mas se você quer entender o lado positivo, tem conteúdo lá no IGTV, no instagram.com/canalzonefa. Cola lá pra ver um pouquinho, tentar fazer um sentido aí de qual seria o upside, o lado positivo dessa escolha. E o Coke Match, pra mim, é a mesma coisa. É o caralho da mensagem que você manda. Porque quando o Chicago Bears, com a primeira escolha que eles têm no draft, escolhem um caralho do Coke Match, com todo respeito ao Coke Match, acho que é até um cara que podia sair na segunda rodada. Mas quando você escolhe com a sua primeira escolha, esse cara, você fala pra mim que é isso que vai causar impacto no seu time agora. É isso que vai fazer o Trubisky melhorar? É isso que vai fazer o Nick Foles funcionar? É isso que tava faltando no ataque do Chicago Bears? Era um caralho de um tight end inline? Um cara que é um cara versátil, ele não é nem o mais perigoso no jogo aéreo dessa classe. Ele também não é o maior bloqueador, ele é o cara mais versátil, ele é o mais sólido, ele é o mais safe. Vamos, de piso e teto, né, que seria tipo... Ele é o Andrew, alto, né? É o Andrew Thomas dos Tyrants. Ele é o Andrew Thomas dos Tyrants, assim, um cara que eu acho que vai ser um ponto titular, mas o teto dele é bem limitado. Aí tu tá falando pra mim, Matt Nagy, que era isso que tava faltando no caralho do seu ataque que desandou ano passado? Porra, é o contexto. E o contexto dessa escolha, pra mim, não faz o menor sentido, com todo respeito ao Chicago Bears. Vão olhar o highlight do Kmet, vão achar legal. Porra, mano, tu pagou o Jimmy Graham, escolheu o Cole Kmet, falou que é assim que você melhorou o seu ataque do ano passado, tu só pode estar de sacanagem comigo. Eu sou um cara que tento enxergar a lógica nas paradas. Agora, essa do Cole Kmet tá difícil. Tá difícil, tô tentando me esforçar. Se você é torcedor do Bears, eu te peço aqui, não é pra ficar bravo comigo não. Manda um texto lá pra mim no Twitter, comenta no episódio que vai sair no YouTube também. Comenta aí pra mim qual é o lado positivo dessa escolha, que eu juro que eu tô aberto a entender. Pistolei, hein? Barandas, ajuda aí, vamos jogar o clima lá em cima. Nem vai ser tanto, né? São escolhas questionáveis, então continua metendo pau aí. Eu ia gastar um tempão aqui metendo pau na pique do Cole Kmet. Mas assim, eu não vou falar mais nada, sabe? Porque já rasgaram tanto cara aí que eu acho que seria até maldade falar as coisas que eu iria falar, né? Assim, só no overview dele aí, eu acho que é um cara que é o tight end mais pronto da classe, é o cara que tem o piso aí mais alto, mas ele passa longe de ter um teto próximo de outros prospectos dessa classe, né? É uma classe tight end muito fraca, e o Chicago Bears tinha vários outros buracos, acabou de gastar muito dinheiro, como se falaram do Jimmy Graham. Não entrou na minha cabeça essa pick, não gostei de jeito nenhum. Mas, então assim, eu tinha dois nomes para destacar, não vou mais falar dele. E o outro nome é o A.J. Dillon, do Green Bay Packers, vindo de Boston College. Que essa pick também não fez o menor sentido, como a gente falou, né? Você, beleza, fez a sua escolha lá no primeiro round de trazer um QB, né? Para ser o sucessor do Aaron Rodgers. Mas aí você chega na pique no segundo round e aí você de novo não traz um wide receiver, né? Quando você ainda tinha wide receivers no board, você tinha aí uma classe extremamente profunda, né? E aí não só você traz um running back, como você traz um running back nem o A.J. Dillon, né? Que ele não tem versatilidade. É um bruiser, é um cara que vem para machucar pessoas, é um cara grande, que corre forte, corre pesado. Ele tem uma segunda, mas é uma segunda marcha que demora muito para entrar. É um cara que precisa estar no embalo para pegar velocidade, né? E isso te limita. O Rafão falou muito disso na live, né? É um jogador que te faz jogar under center, porque ele precisa desse tempo de ir ao encontro para ganhar velocidade, para causar um impacto. E em ataques cada vez mais versáteis, né? Um Green Bay Packers que provavelmente vai ter que jogar em formações mais abertas, para você tirar vantagem dos recebedores não tão dominantes nos mismatches que você tem, você trazer um running back, você vai ter que entregar grande parte do seu ataque indo para o under center, né, para criar as condições perfeitas para um cara que nem nesse momento ele é tão dominante assim. Foi uma pick que realmente não gostei. Exatamente isso, cara. O A.J. Dillon, pra mim, primeiro que era escolha de terceiro dia, nem na segunda nem na terceira rodada eu consideraria, exatamente por essa falta de aceleração. Cara que já tem que chegar com velocidade na scrimmage, por isso que força praticamente você a jogar under center, talvez jogue e consiga trabalhar com ele em pistol, mas assim, você tá limitando as suas possibilidades de formação, entendeu? Por causa desse running back. Uma coisa é o que o Vikings fez há uns anos atrás com o Adrian Peterson. Que o Adrian Peterson simplesmente, ele era o ataque do Vikings. Ninguém tem dúvida disso. Ele foi MVP por causa disso. Ele era o ataque do Vikings. Então o Vikings jogava under center porque não tinha ninguém lá que passava o caralho da bola também, porra. O Vikings não tem quarterback desde Frank Tuckerton.
Então você entregava a porra da bola do running back e aí beleza. Como é que tu quer... Era só chegar na IP e falar, como é que tu quer jogar, porra? Aqui no meu time, obrigado por estar aqui. Agora, de novo, no contexto que a gente falou, o Packers melhorou a defesa, conseguiu inclusive melhorar o seu jogo terrestre. Na primeira escolha você escolhe um quarterback, beleza, não te ajuda. Na segunda você escolhe A.J. Dillon? Você tem Jamal Williams, você tem Aaron Jones, aí você tá falando pra mim que o A.J. Dillon é o cara que vai fazer a diferença no seu ataque. É isso que você tá falando pra mim? De novo, eu não tô entendendo, entendeu? Não tô entendendo. Não é um cara que é versátil recebendo passes, também não é um fator protegendo o passe pra falar que, não, esse cara pode ser um 3-down back pra complementar o Aaron Jones. Simplesmente eu não entendi a escolha do A.J. Dillon também. Então, é isso. Vamos levantar agora o clima. Vamos pro último bloco. A gente vai falar dos sleepers aí, jogadores que podem valer a pena, que acabaram caindo aí pro terceiro dia do NFL Draft. Bom, nesse último bloco aqui, a gente não tem escolhas questionáveis, porque escolhas do terceiro dia nunca vão ser questionáveis. Aqui já começa, tudo é aposta. Tudo é aposta. E se você tá se apaixonando por um cara do terceiro dia, pise no freio, meu amigo. Porque as probabilidades todas da NFL falam que esse cara não vai ser titular. Quarta rodada, ok. Quinta rodada, toma cuidado, mano. Tu tá jogando contra a sua saúde mental. Sexta e sétima rodada, então esquece. Ele não chegou ali de bobeira. Ele tá na sexta e sétima rodada por um motivo. Foram 32 times, 5 rodadas e ele não foi escolhido. Então, vamos tomar cuidado hypando qualquer jogador de terceiro dia. Dito isso, a gente só vai falar então de sleepers, jogadores que caíram pro terceiro dia, mas vocês acreditam que podem ser um titular aí na Liga Profissional de Futebol Americano. E eu vou voltar para a ordem do primeiro bloco, começando com o Beltrão aí. Fala para mim, Belt, quais são as escolhas que te chamaram a atenção? Cara, quer saber? Eu vou começar sendo clubista, tá? eu posso, já que tu vai ser clubista, eu posso só dar um ataque e falar que tu não podia fazer isso no bloco anterior. Tá bom, Rafael, tudo bem, beleza. Gastou o bloco anterior, né? Tá certo. Quando o Barandas falou do César Ruiz, eu dei uma risadinha, então eu mereci essa agora. Não tem problema, tá tranquilo, tudo em casa. Eu vou ser clubista por quê? Primeiro, o Barandas foi clubista no programa, o Rafão foi clubista no programa, então é minha vez de ser clubista também, porque eu também tô aqui pra ser clubista, né? Tá justo. E porque realmente achei a escolha boa, cara. O KJ Hill no Chargers na última rodada. Primeiro porque é uma escolha de última rodada, então é o que o Rafão falou, e eu ia falar se o Rafão não falasse. Se der errado, amigo, foi uma aposta de sétima rodada e, porra, foda-se, né? Essa é a verdade. Mas ele é um cara que pode ajudar muito desde o primeiro dia, se ele conseguir vencer o training camp e chegar até os 53 nos últimos cortes e chegar até a temporada. O KJ Hill é um cara que não é atlético, não é um cara que é abençoado atleticamente, né? Não é um cara veloz, não é um cara forte, não é um cara físico, mas ele é um cara extremamente polido nas suas rotas e é um cara que pode gerar... Assim, eu tava lendo sobre ele e a comparação que colocaram, óbvio que ele é, com todas as devidas proporções guardadas, ele pode ser o que o Cooper Kupp é mais ou menos no ataque do Los Angeles Rams. E se ele for perto do que o Cooper Kupp é no ataque do Rams, no ataque do Chargers, já é uma escolha absurda porque foi sétima rodada. Então, eu achei essa escolha bem boa, gostei do que o Chargers fez nessa pick, obviamente torcendo para que ele se torne um titular um dia, porque é a escolha de sétima rodada. Agora, um pouquinho menos chance do cara não chegar no roster final, eu separei duas escolhas que eu gostei bastante. Uma delas é do Amik Robertson, que foi pro Las Vegas Raiders, e eu falei dele no podcast que a gente fez sobre secundária e linebackers, e o Amik Robertson é aquele cara que caiu muito por conta de problemas que eu fui ler depois, que ele tinha talvez problemas de lesão, mas ele é um cara que caiu muito por causa da altura. Ele tem, se não me engano, 1,72, ele é muito baixo para a posição de corner, mas é um cara que é super agressivo, um cara que tem uma mentalidade perfeita para a posição, um cara físico demais, tem uma mentalidade de ser um alpha dog, aquele cara que não leva desaforo para casa, que encara o wide receiver. Enfim, achei essa escolha pro Raiders com aquela com a valência de risco e expectativa. Eu achei ótima a escolha do Amik Robertson. Acho que é um cara que pode adicionar bastante talento para esse time do Raiders desde o seu primeiro dia lá. E outro cara, também corner, que eu gostei da escolha, e também um time que eu citei aqui, o New York Jets, que é um dos times que eu mais gostei nesse draft, que é o Bryce Hall. Bryce Hall é um cara que era para ser cotado, quer dizer, estava sendo cotado para sair talvez no segundo dia, talvez no início do terceiro dia,
Mas com o problema de lesão que ele teve, ele acabou caindo bastante e o Jets pegou ele naquela mesma situação de não ser um cara que baixo risco, alta recompensa. O Bryce Hall foi uma baita escolha também do New York Jets. Então ficam essas 3 escolhas. O Mick Robertson e o Bryce Hall como corners e o KJ Hill de wide receiver no Chargers são meus sleepers desse draft que eu acho que podem ser jogadores profissionais na NFL. Justíssimo. Barandas, tem algum nome que ainda vale ressaltar? Cara, eu gostei muito logo ali no início do 4º round, né? O Washington Redskins vindo com o Sadiq Charles de LSU, que era um jogador que o grande problema dele era a falta de consistência, né? Oscilou demais. Por vezes ele parecia uma pick de primeiro round jogando, né? Tem todas as ferramentas, agia com qualidade, mas por vezes o jogo dele era quase que preguiçoso, né? Então, assim, no terceiro dia, né, mitigando esse risco, acho que é um cara que se compra a cultura de eu preciso dar duro, eu preciso me destacar para dar certo na NFL. É um cara que pode ser colhido um grande valor dele ali, né? Ele entra num time que acaba de perder aí o Trent Williams, né? Se é que você pode dizer que eles perderam o Trent Williams só agora, só porque ele saiu do time, mas um time que tinha essa necessidade e é um cara que pode vir a se destacar bastante se ele compra essa ideia e resolve se destacar, né? 2 picks do Denver Broncos aqui, né? Uma no 4º round e uma no 6º round. O Albert O, eu não vou me desafiar a falar esse nome, né? Mas Robert O, o tight end que o Broncos levou ali no início da 4ª rodada, né? É um cara com atleticismo fora de série, muito cru, muita coisa para provar, né? Justamente por isso a gente viu ele saindo no 4º round, né? Mas foi um cara que nessa sua última temporada em Missouri ele acabou mostrando muito atleticismo, queimando caras com a sua velocidade, né? O Denver Broncos já trouxe o Noah Fant no ano passado, então ele já está estabelecido aí na posição. Você traz o Albert O sem essa pressão de ser o cara, de se destacar, pode ser uma arma bem dinâmica num ataque que está adicionando muita velocidade, né? E mais uma vez o Denver Broncos no 6º round, né, com o Netanymuti de Fresno State, guard, que é um jogador que quando estava em campo foi incrível. Era um cara que a gente falou disso no podcast que a gente falou sobre os prospectos de OL. É um cara que tem um vídeo de highlight que te faz levantar da cadeira, sabe? Qual é o outro OL que você tem um vídeo de highlight que você fica na ponta do pé, animado de ver o cara dando porrada por aí, né? E o Netanymuti é isso, é um cara com frame um pouco reduzido, mas muito agressivo, bem móvel, mas tem esse problema de lesão, um cara que jogou apenas 50% dos snaps aí na carreira dele de college, né? Então traz essa preocupação, será que é um cara que vai poder contribuir, vai estar no campo para mostrar esse serviço? Se ele conseguir resolver esses problemas, conseguir ficar saudável, é um cara que pode causar um impacto. Apesar do seu tamanho, é um cara que traz explosão, traz velocidade, traz força e traz uma mentalidade muito correta para a OL, né? E por fim, o nome aí que já foi falado, não foi falado como jogador, mas foi falado pela sua força nominal de novo, né? O Donovan Peoples-Jones, né? Que, mais uma vez, aí no 6º round, eu acho que é uma belíssima aposta, um cara grande, trabalha bem as bolas contestadas, sabe usar o seu frame para fazer jogadas. Não é o route runner mais polido do mundo? Não é. Não é o cara que vai te queimar com velocidade? Não é. Mas é um cara situacional que pode trazer muito valor, mais uma vez, para o Cleveland Browns, que é outro time que está colhendo muito valor, né? Pegando jogadores que acabam escorregando no board aí, né? E traz mais um alvo pro Baker Mayfield, que tem os seus velocistas, né? Tem aí o Odell Beckham Jr., tem o Jarvis Landry trabalhando ali o slot, e agora você dá para ele também a possibilidade de você ter um wide grande, que vai pegar essas bolas disputadas no alto, que vai trabalhar bem esse ponto do possession, né, de te dar um alvo para facilitar quando a sua vida tá difícil. Então, assim, mais uma pick com muito valor ali embaixo no 6º round, que eu gostei bastante. Isso aí, eu vou adicionar aqui, já que terceiro round, tudo que a gente quer é contemplar o máximo de torcedores aí, o que eu sei que a torcida tá, falando do meu time, cara, será que tem alguém aqui que presta? Então eu vou adicionar uns nomes. Na verdade, eu vou falar de um time em específico, mas antes disso eu vou falar de novo de um cara que eu chamei a atenção da galera. De novo, não tinha muita gente falando, que é o Cameron Clark, offensive tackle de Charlotte. Acho que ele vai ser guard na NFL. Eu vi a tape do Highsmith e aí eu falei, caralho. Aí eu vi a OL e eu falei, e esse cara aqui, irmão? Porque o cara, ele é um finisher. Ele tava botando jogadores no chão constantemente.
Tudo bem que é Charlotte, nível de competição, até por isso que ele tá aqui na 4ª rodada, mas ele foi pro New York Jets, e você tá falando pra mim que ele pode jogar do lado do Becton? Caralho, por que o Adam Gaze tá lá? É o que bate no meu coração agora. Por que o Adam Gaze que tá organizando essa merda? Porque mas fica tranquilo que ele vai sair, eu queria muito ver um cara mais competente, assim, porque eu acho que o Adam Gaze, ele não é que ele seja um cara burro, eu acho que ele é até uma boa mente ofensiva, ele pode funcionar como coordenador ofensivo no futuro. Agora, como head coach, eu acho que ele tá construindo uma franquia disfuncional, com todo respeito aos torcedores do New York Jets, mas eu gostei demais de Becton, obviamente, que era o meu offensive tackle número 2, e o Cameron Clark para jogar do lado dele é um upside incrível. E aí depois eu vou escolher um time, cara, que pra mim foi um dos melhores times aí no draft. Pra mim o top 3 foi Ravens, Vikings e Cowboys. A gente falou isso na live, o pessoal já deve ter escutado. E completou com Buccaneers e Browns, o top 5. Mas eu vou falar de um time que eu achei que ganhou muito valor e no terceiro dia, que é o Ravens. O Baltimore Ravens pegou o James Proche, o wide receiver de SMU, foi na 6ª rodada. E eu entendo que o James Proche, ele não é tão atlético, ele não é um cara que vai ganhar separação por causa da sua velocidade, da sua aceleração, mas ele é um cara com um tremendo ball skills e ele é muito perigoso com jardas depois da recepção. E aí você tem um Lamar Jackson jogando RPO com gap scheme. Meu irmão, que esse bichinho vai pegar de hit slant e matar os caras? É brincadeira o upside do James Proche nesse ataque do Baltimore Ravens, entendeu? Na 6ª rodada você pode pegar um cara que vai afetar o seu ataque, um cara com upside pra pegar a slotzinha nesse RPO e fazer a festa naquele meio daquele campo. E além disso, uma escolha de 4ª rodada, que aí eu sempre falo, eu acho que o pessoal que me vê avaliando linha ofensiva entende como eu considero flexibilidade e mobilidade como fatores muito importantes de ferramenta física de linha ofensiva. E tem caras que não tem tanta mobilidade, eu sempre falo, quando eu vejo um cara que não tem tanta mobilidade, eu quero ver um equilíbrio muito bom dele, porque esse cara ele tem que ser muito forte na scrimmage, e ele tem que se mover bem, por mais que ele não tenha tanta mobilidade, ele não seja um atleta tão bom, ele tem que ter uma flexibilidade e uma força que vão compensar essa falta dessa mobilidade. E aí, pra mim, o cara que era melhor avaliado dentro desse modelo de linha ofensiva era o Ben Bredeson, que era o guard de Michigan. Eu achei até que ele ia sair um pouco mais acima, ele saiu na 4ª rodada e ele saiu pra onde? Pro Baltimore Ravens, que eu acabei de falar que é um time que corre gap scheme, que faz RPO, corre option. Você colocou o Ben Bredeson no melhor cenário possível pra onde ele ia cair. Então eu tô falando de encaixe aqui. Ben Bredeson e James Proche são jogadores com um belíssimo encaixe. Então eu gostei muito das apostas do Ravens. De novo, eu não tô falando que esses caras vão ser 2 titulares. Eu tô falando aqui, no terceiro dia a gente tá falando de potencial. E o que eu tô falando é que esses encaixes me cheiram muito bem, entendeu? Então o potencial aqui realmente existe. Gostei muito. Acho que o Ben Bredeson, cara, pode pegar até titular no primeiro ano em Baltimore. Sério mesmo, eu gostei demais do encaixe. Era a melhor situação que ele podia cair. Até falando de fit, o Nick Harris, o center de Washington, de encaixe, era a melhor coisa pra ele foi cair no Browns, como ele caiu. Porque era exatamente o que ele fazia em Washington. Outside zone pra caramba com o Stefanski, que vai expor menos a falta de envergadura que ele tem, que pra mim, se o Nick Harris não der certo na NFL por causa do tamanho dele, e o sistema que melhor vai esconder, com todas as aspas possíveis, essa limitação dele é exatamente esse sistema que roda bastante o wide zone, coloca bastante o OL em movimento. E aí o Nick Harris pode ganhar pelo trabalho de pés e pelo quadril fluido que ele tem, mais do que pela envergadura dele. Então, encaixe. De novo, tô falando de encaixe. O Nick Harris no Brown também gostei pra caramba. Até fui lá no Twitter dele falar que eu fiquei feliz por ele ter caído lá, porque foi uma boa. É isso. Fechamos então nosso programinha. Eu passei um pouquinho, mas o Gui me perdoa. Vamos pro último bloco pra gente fazer a nossa despedida e reforçar alguns lembretes.
Ball Game, final de mais um Zona FA. Muito obrigado a todo mundo que ficou aí na audiência até o final do nosso programa. Espero que vocês também tenham curtido o nosso áudio da live que colou aí no feed. Dá o feedback pra gente se você quer ver mais vezes aí a nossa live pintando no feed do nosso podcast. Agradecer de novo todo mundo que ficou com fone de ouvido até o final, que tava ouvindo aí dentro do carro, e agradecer os meus companheiros aqui de mesa, começando pelo Beltinho. Muito obrigado, viu? E por mais que a gente analise aqui e fale de vai dar certo ou não vai dar, eu juro que eu torço por muito sucesso dos calouros aí da classe do Chargers, tá, amigo? Ah, que coisa maravilhosa, que clima maravilhoso de se terminar essa live. Pô, agora eu tô até com um sorriso no meu rosto. Eu também torço pros calouros do Patriots, quer dizer, menos do Patriots um pouquinho, porque já ganhou muito, né? Chega. Mas eu torço bastante pros calouros do Vikings também. E galera, espero que vocês tenham curtido. Óbvio que não deu pra falar de tudo, senão a gente teria feito um podcast de 6 horas, e não é nem objetivo nosso, mas eu espero que vocês tenham ficado por dentro aí de caras que não passaram pelo radar de vocês, e os que passaram a gente tenha trazido mais informações e ajudado vocês nessa empreitada, beleza? Tamo junto, até a próxima, sempre um prazer, uma honra, abraço! O Barandas é tipo aquele irmão que sempre ganha o boneco mais bonito, então não tem como a gente falar, porra, que a gente quer que ele ganhe de novo o boneco mais bonito, pô, a gente quer um pouquinho pra gente também. Mas é isso, e é a nova era do Patriots, né? Então vamos ver como é que vai ser, ou os torcedores vão cair na realidade, ou a gente vai continuar chorando pelo futuro aí. Vamos descobrir como é que vai ser. E foi o que eu falei, eu quero que vocês busquem a última classe de draft do Patriots que não foi esquisito. Sempre é esquisito, sempre tem uns caras da FCS, sempre tem uns negócios estranhos. Então é só mais um ano com o Bill Belichick trabalhando por lá. Obrigado, viu, Baranas, por ter participado aqui com a gente. Obrigado você por me receber aqui, né? E vocês podem continuar ficando chorando aí, porque o Patriots vai continuar dando certo por muito tempo. Precisa acelerar um pouquinho esse ano pra aprender, né? Deixar o menino aprender, mas vai dar certo, vai dar certo. Kyle Duggan vai ser um Hall of Famer, sabe? Tipo, essas coisas vão dar certo. E se não der certo também, assim, o que é um draft do Patriots do Belichick não errar num DB obscuro no segundo round, né? Então, assim, vamos lá. Foi um bom draft do Patriots. Não preciso da simpatia de vocês, nem de nenhum outro hater do Patriots aí. E a gente se alimenta do ódio. Mas um puta prazerzão tá aqui, galera. Até a próxima aí. Gostei muito de estar analisando essas picks aí pra vocês. E foi o que o Belt falou. Se a gente pôde trazer alguma coisa de nova, ótimo. Se a gente pôde alimentar um pouco mais do que vocês já sabiam, também muito bom. E eu também torço muito aí pela classe de vocês, né? Pelo Justin Herbert, pelo César Ruiz. Enfim, tô indo, um abraço. Eu tô feliz com o Gladney, cara. Eu tô feliz. Inclusive, eu coloquei ele lá nas melhores escolhas do primeiro dia. Mas é isso, eu agradeço aí o clima hostil que o meu companheiro fez questão de colocar de volta nesse podcast. E eu vou reforçar pra vocês o quê? Que se você quer esse clima, você quer colar perto aí do Zona FA e fazer parte da nossa família, é live, amigo. Live no youtube.com/canal Zona FA, toda segunda, quinta-feira, 8 horas. A gente tá lá sempre ou com o Beltinho, com o Barandas, um convidado, trazendo novos assuntos e trocando muita ideia com vocês lá no nosso chat. Não esquece de colar. É também nas lives que você tem acesso ao nosso Locker Room, que é o grupo no Telegram, que a gente fica trocando ideia sobre futebol americano lá toda hora. Eu fico postando também os estudos que eu tô fazendo. Compartilhei lá, inclusive, essa aí é a dica só pra quem ficou até o finalzinho do podcast. Então essa aqui é prêmio. Compartilhei lá a minha tabelinha, o meu Excel, com pontos positivos e negativos de mais de 120 jogadores que foram os meus estudos aí pré-draft. Então só teve acesso quem tá lá no nosso Locker. Se você quer participar dessa nossa família, cola nas lives. Segunda e quinta-feira, youtube.com/canal Zona FA. Já se inscreve no canal e ativa a notificação, que é o mais sábio a se fazer. Não esquece de seguir nossas outras redes, Instagram, Twitter, Spotify. Também segue aí, pode seguir o nosso podcast pelo seu agregador favorito de podcast. Instagram tá rolando IGTV agora, já rolou sobre o Jalen Hurts no Eagles, vai rolar sobre o Anthony Winfield Jr. também, que é outra análise de encaixe que eu quero fazer. No Instagram eu tô fazendo avaliações mais individuais dos jogadores. E, de novo, tem a playlist da Draft Prep lá no nosso YouTube, falando sobre todos os grupos de posição. Se você quer encontrar saber um pouquinho mais sobre o jogador que seu time escolheu, vale a pena colar lá. Deixa o like, aproveita que colou lá também, deixa o like nesse programa. Show de bola? É isso, amigos. Fico por aqui. Até a semana que vem. Aquele abraço. Fui!